Medicamentos do coração e câncer. Muitas das vezes nós cardiologistas somos abordados pelo paciente que identificou na mídia que o seu remédio para a doença cardíaca se associa a câncer. E a grande questão é, doutor, suspendo ou não o medicamento? Nós médicos, em particular cardiologistas, ao longo das últimas 2 décadas, temos recebido frequentemente alertas apontando para um risco de doença cardíaca e câncer, né? Ou seja, alguns remédios utilizados no tratamento da doença cardiovascular associado a câncer. Como se comportar sobre isso? Raramente essas associações têm demonstrado ao longo do tempo que isso se confirma. O que acontece é que se faz estudos para uma determinada doença cardiovascular usando um determinado medicamento e se observa que naquela população que usou remédios contra o grupo de pessoas que não usou, o surgimento de câncer. E a partir de um determinado conjunto de estudos com aquele determinado medicamento, órgãos regulatórios, em particular o FDA, observa esses dados e, coletando essas informações, encontra uma sinalização para um risco desse efeito adverso. E a partir daí, investigadores e epidemiologistas buscam construir estudos para validar ou não se o câncer realmente surge com a introdução desse medicamento. Isso raramente acaba sendo confirmado. E por que isso acontece? O primeiro ponto importante é quando um determinado medicamento atua sobre a doença cardiovascular, protegendo o aparecimento do câncer, a partir de um estudo com um determinado medicamento cardiovascular, quando aquele remédio reduz o risco de morte cardiovascular, ele expõe aquelas pessoas a um maior risco de morrer de uma outra condição. E uma condição muito prevalente é o câncer. Então, o paradoxo de nós estarmos salvando as pessoas de morrer por doença cardiovascular é que aquela população acaba, ao longo dos anos, tendo chance de vir a morrer ou aparecer outras doenças, uma delas é o câncer. Um segundo ponto importante é que os fatores que levam a doença cardiovascular frequentemente são os mesmos que levam ao câncer. E os estudos para uma intervenção cardiovascular num determinado ponto no início do estudo, muitas das vezes o câncer não está aparente e vai se manifestar ao longo do estudo e simplesmente pelo um acaso você pode ter no grupo que tomou o medicamento ter mais surgimento de câncer. Portanto, o ponto fundamental é que nós devemos ter, obviamente, prudência, analisar esses estudos que apontam o risco de câncer com um olhar realmente de atenção, e é óbvio que estudos que demonstram segurança, eles são estudos que são desenhados de uma maneira diferente dos estudos que envolvem reduzir mortalidade com um determinado medicamento para tratar a doença cardiovascular. Portanto, nós estamos numa nova era em que os órgãos regulatórios de medicamento aumentam a vigilância sobre efeitos adversos, e um desses efeitos adversos que preocupam é sempre o câncer, mas muitas das vezes esses alertas iniciais não se confirmam em análise e em estudos direcionados a analisar essa associação de um determinado medicamento com o aparecimento do câncer. Portanto, o que a gente pode estar comunicando aos pacientes, enquanto que as agências internacionais, os órgãos regulatórios e a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não tem um posicionamento claro sobre um determinado medicamento e seu risco de aparecimento de câncer,
o que a gente faz é manter aquele medicamento e aguardar novos estudos, até porque alguns medicamentos, se retirados do tratamento de uma determinada enfermidade cardiovascular, ela pode ter consequências muito graves. Já tivemos alertas em relação a câncer que não se confirmou em relação a antagonistas do cálcio, em relação a estatinas, e ao longo do tempo o que se demonstrou foi que esses alertas iniciais não se confirmaram o risco maior de câncer. Portanto, nós temos que ter um posicionamento de manter o tratamento enquanto estudos definitivos não acontecem e essa associação ela não se confirma de uma forma definitiva.